Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Louvamos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, permitir estarmos juntos novamente para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Antônio Albuquerque, que é de Iracemápolis, em São Paulo, parabenizando o filho Eliabe, que hoje completa mais um ano de vida, melhor dizendo, completou o dia 14. E também a neta Karen, que no dia 15, ontem, também completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe Eliabe e Karen. Um alô especial para Maria Mércia e Euríclides e todos os familiares lá em Feira de Santana, na Bahia, pede orações por problemas que enfrentam. Maria Pereira da Silva, de Paiol do Centro, no Maranhão, pede orações por Gustavo, por Arnaldo, Hernande e também pelo Robson. Alda Mota, de Itapetinga, na Bahia, ela pede orações pelo seu irmão Dermivaldo, passou por uma cirurgia de deslocamento de retina. Um alô especial também para Maria Nochelle Donazan, de Piracicaba, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai, que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por tudo que fazes por nós. Te agradecemos por este dia e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Ajuda-nos a entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, seu problema, e necessitam, Pai, do Teu poder, que sejam abençoados conforme a Tua vontade. Abençoes o Eliabe e também a Karen, que aniversariaram. Abençoes também a Maria Mércia, o Euríclides e todos os familiares, dê vitórias em todos os aspectos. Abençoes também o Gustavo, o Arnaldo, Hernande e o Robson. Abençoes o Dermivaldo, que passou por uma cirurgia de deslocamento de retina, que possa se recuperar. Abençoes a Maria Nochelle Donazan, Alda Mota, Maria Pereira da Silva, também Antônio Albuquerque e família. Enfim, Pai, todos os que nos escrevem, em nome de Jesus. Amém. Fico feliz e agradecido a Deus por Ele permitir termos cada dia este encontro com vocês e espero que vocês se lembrem também de mim, da família, nas orações. Necessitamos também do poder de Deus, da direção, da orientação e forças, para continuarmos fazendo este trabalho cada dia com vocês. Nós ontem estivemos aqui falando a respeito de pedras vivas que nós somos no santuário espiritual, numa edificação espiritual. Jesus, Ele é a pedra angular. E nós somos também parte deste edifício, nós somos chamados pelo apóstolo Pedro de pedras vivas. E é interessante, irmãos, lembrarmos que ontem nós comentamos também que nós precisamos de fé, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Muitas das vezes nós oramos, nós clamamos, nós lemos a Bíblia, mas sem fé, simplesmente por ler, simplesmente por orar, só para cumprir um ritual. Mas nós precisamos ter fé, porque aquele que tem fé, ele agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos demonstrar fé na palavra de Deus, fé no que nós estudamos, fé nos relatos que a Bíblia nos traz, mostrando acontecimentos que tiveram ocasião no passado, no Antigo Testamento e também na época de Jesus, dos discípulos. E tudo isso para nos ajudar, para nos fortalecer. Nós temos na Bíblia um relato, e está em Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 17. Eu vou ler com vocês, vou ler na Bíblia Nova Versão Transformadora, diz assim, a partir do verso 17. Um dos homens na multidão respondeu, Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca.
Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes, o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. Este relato é um relato que muitos de vocês já conhecem, já ouviram pregações a respeito deste pai que foi a Jesus com este filho que era possuído por esse espírito imundo. Este pai, ele já havia ido aos discípulos de Jesus e pedido para que expulsassem esse espírito, só que os discípulos não conseguiram. E Jesus, então, ele disse: há quanto tempo acontece isso com o menino? E o pai disse: desde que ele era criança. Imaginem, é possível que alguém que esteja nos ouvindo tem problemas assim na família ou com filhos, pessoas que caem, se jogam pelo chão e se machucam, e como esse menino fazia, ele se jogava no fogo e também na água, quase morria afogado. E é terrível, irmãos. E Jesus disse que esse espírito só sai da pessoa, só é expulso com jejum e oração. Não é somente porque nós somos cristãos, nós vamos ordenar que o espírito saia, que ele vai sair. Primeiro, precisamos crer que Deus ele é poderoso e que ele pode libertar a pessoa que está possuída. Precisamos crer. Segundo, nós precisamos ter fé naquilo que nós vamos pedir a Deus. Falar com Deus ali, porque não somos nós que expulsamos, é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus quem trabalha e expulsa, não somos nós. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Mas para isso nós precisamos ter uma vida de jejum e oração. Não é ficar o tempo todo, a vida inteira, sem comer e beber e orando o tempo todo, não. Mas é uma vida de consagração a Deus. É uma vida de estudo da Bíblia a cada dia, crer naquilo que está escrito, naquilo que estamos lendo e orar. Precisamos orar e precisamos também, pelo menos uma vez por semana, jejuar. Por quê? Porque se nós não fizermos assim, nós não seremos usados por Deus para fazer isso que Jesus fez com aquele menino, que expulsou o espírito imundo e disse: nunca mais entre nele. Quando este homem chegou para Jesus e pediu para que expulsasse esse espírito impuro, Jesus não disse para o homem assim: olha, quando você tiver fé, volte aqui que eu vou realizar esta cura, este milagre, vou expulsar, vou libertar o seu filho. Não, Jesus, ele entendeu a situação do pai, porque o próprio pai disse para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Aqui na versão transformadora diz: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Então nós precisamos ser sinceros, irmãos. Às vezes nós queremos nos mostrar fortes e que nós temos fé, mas mesmo assim nós temos aquela pontinha de dúvida, aquela incredulidade. E foi o que o pai falou aqui: ajude-me a superar a minha incredulidade. E estamos vivendo numa época em que muitas pessoas cristãs não estão mais crendo nos relatos da palavra de Deus. Creem em algumas partes que é conveniente. Agora, nos milagres que Deus realizou, libertando o povo lá do Egito, quando caiu o maná do céu,
enfim, tantas bênçãos que foram concedidas e milagres realizados por Jesus, transformar água em vinho e também alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Muitas pessoas não creem que Noé construiu uma arca e que os animais entraram lá e que foram salvos. As pessoas estão colocando dúvidas na palavra de Deus. Então, como é que Deus pode operar se nós não cremos? Nós precisamos crer, irmãos, na palavra de Deus assim como ela é. Porque se nós quisermos explicações para o que está escrito, nós não vamos crer, nós vamos sempre ter dúvidas. E nós precisamos ter fé, porque, como dissemos ontem, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, Jesus, ele aceita, mesmo que seja uma fé bem pequena. Jesus mesmo disse, se tivéssemos fé como um grão de mostarda, que é tão pequenininho, nós realizaríamos prodígios, diríamos para um monte, sai daqui e vai para lá, o monte iria. Mas é que nós não temos fé, irmãos, mesmo do tamanho de um grão de mostarda. Sempre tem aquela dúvida, a fé ela tem que ser pura, tem que ser genuína. E é por meio da fé e também pela mediação, Jesus atuando, pela obra de Cristo em nosso favor, nós podemos então agradar a Deus em nossa resposta a Ele. Da mesma forma que um pai fica satisfeito quando um filho lhe traz um presente aparentemente sem valor. O pai gosta, o pai se alegra, porque a criança está fazendo aquilo de coração. Assim também somos nós, somos considerados como crianças, levando uma coisa bem simples para Deus, e Ele aceita e Ele se agrada. Então nós precisamos, irmãos, colocar a nossa fé em ação. Paulo, ele disse em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 9, Paulo escreveu: assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar o Senhor. Este é o nosso objetivo, precisamos agradar a Deus. Em Colossenses capítulo 1, no verso 10, Paulo também escreveu: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então é isso que nós precisamos fazer, estar agradando a Deus em cada momento, em toda situação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, também Paulo escreveu: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem deste modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Então nós precisamos viver de modo que nós agrademos a Deus, fazer a vontade dele. É isso que nós precisamos fazer, e aí nós estaremos agradando a Deus. E ainda em Hebreus, no capítulo 11 e no verso 5, que é o capítulo da galeria da fé, Hebreus 11, verso 5, pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Vejam. Então, irmãos, nós queremos ir para os céus. Nós vamos quando Jesus voltar. Mas para isso nós precisamos viver agradando a Deus. E o que é agradar a Deus? É fazer a vontade dele em nossa vida e não a nossa vontade. Se você pede seu filho, sua filha para fazer alguma coisa, para não andar com más companhias, e o filho não obedece, você fica satisfeito, você fica feliz? Claro que não, mas você não deixa de amar o seu filho, a sua filha, porque não obedece, continua amando, só que você fica triste, decepcionado com as atitudes do seu filho e da sua filha. Assim também é Deus. Então nós precisamos viver para agradar a Deus, e aí nós, com certeza, assim como Enoque foi trasladado, foi levado para os céus sem ver a morte, nós também seremos levados para os céus quando Jesus voltar. Mesmo que tenhamos passado pela morte, nós iremos ressuscitar e estaremos com Ele para sempre. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluirmos o assunto desta semana, mas lembramos a todos que a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.